Muito bem, vamos dar então continuidade ao tema da autoridade, do exercício da autoridade de forma justa. Autoridade que vem de Deus, que é dada por Deus a serviço do próximo, a serviço do rebanho, a serviço das ovelhas, a serviço do bem comum. E nesse momento nós vamos falar um pouquinho das patologias ou das nossas dificuldades, ou das dificuldades mais comuns para o exercício da autoridade. Espero que a essa altura a gente já tenha se reconciliado e aceitado a importância da autoridade, que realmente está em crise hoje em dia, e aceitamos como algo necessário, algo bom, algo que no sentido do serviço faz sentido e tem sua lógica, tem o seu porquê. É uma autoridade em nome de Deus, a serviço do próximo, a serviço de alguém. A primeira patologia, a primeira dificuldade é se esquecer em nome de quem a gente exerce a autoridade. Nós pecamos com frequência quando nós esquecemos em nome de quem exercemos essa autoridade. Ela só pode ser exercida em nome de Deus, para ser justa. Quando nós esquecemos em nome de quem, há uma tendência ao autoritarismo. O autoritarismo é exatamente a patologia que ocorre quando acreditamos que a fonte da autoridade seja nós mesmos. Nós somos os artesãos do poder, nós temos o direito de exercer o poder porque somos melhores, somos mais fortes, somos mais justos, somos mais velhos. Alguma razão ideológica, alguma falsa razão que acaba justificando o exercício de poder, que no fundo é um abuso do poder, não um bom uso do poder, mas um abuso do poder. Podemos até fazer isso com boa intenção, porque acreditamos que iremos fazer o bem, queremos colaborar com a nossa comunidade, mas no fundo se trata de uma dominação. Devemos estar sempre atentos ao autoritarismo, pois a passagem da autoridade para o autoritarismo é muito tênue, muito fácil. Caímos facilmente nesse erro. E um exemplo ocorre frequentemente em casa, na família, quando os pais, quando estão cansados, se tornam impacientes e saem da autoridade e caem no autoritarismo. Né? E a própria rotina pesada de trabalho, a própria pressão do trabalho pode levar ao fato que o pai exerce uma força autoritária em relação aos seus filhos. E outra forma é o orgulho, a vaidade, o fato de ser professor, o fato de ser político, o fato de ter um cargo importante, também nos leva a cair no autoritarismo. Ao contrário, a autoridade será bem exercida somente quando estiver a serviço do bem. Quando nós reconhecemos que a autoridade vem de Deus. A autoridade que foi exercida por São Francisco de Assis, ou São João Paulo II, nas vésperas da sua morte, né? São João Paulo II, nós nos lembramos dele doente, convalescente, e como ele tinha uma força, uma autoridade que decorria da sua fé em Deus. Então, a primeira patologia é o autoritarismo, o excesso de autoridade. A segunda é o contrário, é o vazio da autoridade. É o buraco que nós deixamos, é um drama da nossa época, em função de um democratismo, de um excessivo liberalismo. Nós abrimos mão de toda a forma de autoridade. Fala-se hoje da sociedade líquida, da sociedade horizontal, onde tudo que é vertical leva ao sofrimento, não é aceitável. Né? E é compreensível, porque se o século XX foi o século dos totalitarismos, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, do exercício exagerado do poder, é compreensível que no século XXI nós queremos nos afastar das patologias políticas e sociais do século passado. Mas aqui, nessa falta de autoridade, as pessoas no fundo recusam a ser responsáveis, a assumir responsabilidades, como algo necessário e bom. E talvez 3 razões sejam as principais para não assumir uma responsabilidade. Uma primeira razão é dizer: eu não sou digno, eu não entendo disso, eu não sou capaz. E nós caímos aí naquela parábola dos talentos do primeiro encontro, onde o que recebe um talento não se sente capaz e enterra o seu talento. Uma fuga da responsabilidade, uma fuga da sua condição de coautor da criação com Deus.
Uma segunda razão é, o que eu vou fazer não serve para nada, ou essa autoridade não vai servir para nada, não tem função nenhuma. E no fundo nós não entendemos a função do próprio bem comum, a razão da nossa existência, a razão de toda a atividade humana. Se nós valorizamos o bem comum como uma meta, como um sentido de vida, nós vamos entender que a autoridade está a serviço desse bem comum. Então ela é necessária, sim, ela serve para alguma coisa, ela é útil. Ela permite que a comunidade se realize enquanto comunidade, que a família se desenvolva como tal, que um povo, que uma cidade se organize. Ela é fundamental, o exercício da autoridade é fundamental para que um grupo de pessoas consiga caminhar juntamente, de forma solidária. Uma terceira escorregada no tema da autoridade é quando a gente quer colocar em evidência a liberdade do outro. Em respeito à sua liberdade, em respeito à liberdade das crianças, em respeito à liberdade religiosa, eu não vou me colocar, eu não vou exercer a autoridade. E isso está muito presente na sociedade relativista, onde as pessoas preferem se omitir, não se responsabilizar em respeito ao outro. É uma espécie de uma sociedade ultra-tolerante e intolerante a qualquer tipo de autoridade. Porque, afinal, eu não quero contrariar a liberdade do outro. Será que é porque eu não estou vivendo a minha própria liberdade? Será que é porque eu não compreendo a razão de ser da minha própria existência? E, no fundo, o que falta é o amor, é o desejo de que o outro se desenvolva de uma forma integral e plena. E o exercício da autoridade com respeito à sua dignidade, na verdade, colabora para esse desenvolvimento. Isso é muito comum com as crianças, com os colaboradores numa empresa, e o ideal seria que nós fôssemos capazes de ver o projeto que Deus mesmo tem para essa criança ou para esse colaborador. Como é que ele pode se desenvolver da melhor forma possível? Ai de vós, ó terra cujo rei é um menino, cujo rei é alguém que se omite de exercer o seu papel de rei. E para concluir, diante de tantas patologias, o remédio será sempre convidar Jesus, permitir que Jesus nos ensine a viver a autoridade e observar como Jesus mesmo exerceu a sua autoridade. Podemos nos lembrar da palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 18, versículos 33 e seguintes. Vamos nos lembrar bem desse momento. Foi o momento em que Pilatos entrou no pretório e chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Ou seja, a pergunta: és tu a autoridade máxima, o rei dos judeus? Jesus respondeu: dizes isto por ti mesmo, ou foram os outros que te disseram de mim? E diante dessa resposta de Jesus, ou dessa indagação de Jesus, Pilatos responde: acaso sou eu judeu, para saber que tu és o rei dos judeus? É a tua nação e os sumos sacerdotes que falam, que te entregaram a mim, que disseram que tu pretendes ser o rei dos judeus. E Jesus responde de uma forma sábia: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado, lutado para que não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é desse mundo. Insiste então Pilatos: és portanto o rei, se tem um reino? E Jesus responde: sim, sou o rei. E é para dar testemunho da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Há uma acusação implícita aí a Pilatos, que vivia da mentira, que vivia de um reinado falso. Disse então Pilatos: que é a verdade? Falando isso, saiu de novo e foi ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. De certa forma, Pilatos reconheceu a autoridade divina do próprio Cristo. Interessante notar que esse texto foi escrito logo depois da ressurreição. O autor já sabia que Jesus era inocente e que ele ressuscitou. E por isso escreveu essa passagem. O evangelista faz memória de algo que havia ocorrido. E ele já sabia qual tinha sido o final da história. O evangelho então está iluminado,
segundo a exegese, pela própria luz da ressurreição. E tudo o que se diz durante o diálogo entre Jesus e Pilatos é compreensível porque sabemos que Jesus é inocente e que ele morre e ressuscita. Mas, ao mesmo tempo, o texto apresenta personagens que não sabiam o fim da história. Nesse caso, Pilatos e judeus. É uma obra belíssima esse evangelho. Podemos então nos colocar no lugar de João, que conhece o final da história, ou no lugar de Pilatos, que não conhece o final da história. E fazemos isso para compreender toda a intensidade dramática desse trecho. Um trecho que se parece com um filme americano, onde o acusado e o acusador se enfrentam. Essa página extraordinária do Evangelho trata essencialmente da questão do poder e da autoridade. Pilatos e Jesus. Afinal, quem tem o poder? Quem tem a autoridade? O rei deste mundo ou o rei que não é deste mundo? Em João 18, capítulo 33, Pilatos ocupa o comando do exército e tem o poder em suas mãos. É um comandante cruel, que organiza alguns massacres aos judeus. Ele é temido, pois é violento. E é nesse contexto que devemos compreender o diálogo com Jesus. A questão posta por Pilatos é de ordem política. Você é o rei dos judeus? Como se fazia classicamente na cultura judaica, Jesus responde à questão de Pilatos com outra questão, com a sabedoria. E ele põe o dedo em um ponto sensível. De onde vem o seu poder? Pilatos seria um joguete da opinião pública ou teria feito a questão sobre o reinado de Jesus de modo consciente? Jesus aponta, portanto, a natureza do poder de Pilatos. Ele é justo? Tendo visto que Pilatos pergunta se Jesus é rei, Jesus pergunta a Pilatos quem é que lhe deu autoridade para fazer essa questão, para colocar essa pergunta. E a resposta de Pilatos é ambígua. Ele se posiciona como um não-judeu e, ao mesmo tempo, ele declara que são judeus que levaram Jesus até ele. De alguma forma, ele se submete aos judeus, aquele que havia perseguido os judeus. Essa é a ambiguidade do poder na mentira. Essa é a ambiguidade do poder pelo poder. Essa é sempre a ambiguidade do poder autoritário. Nós podemos imaginar que naquele momento ele foi pego entre duas opções. Ou ele ia julgar de modo justo o Cristo, ou ia responder à pressão das ruas. Isso tem acontecido com frequência nos movimentos sociais, nas manifestações, nas greves. Os governantes estão respondendo à pressão das ruas ou estão exercendo a sua autoridade a partir da sua função? E de onde vem essa autoridade? É uma autoridade para o bem comum ou uma autoridade que joga com o povo e joga com grupos distintos conforme o momento, conforme a circunstância? Esse versículo, o 37 do capítulo 18, coloca em oposição duas concepções de poder e de autoridade. Para Pilatos só importava uma questão: o reinado humano de Jesus. E Jesus, por sua vez, demonstra que a verdadeira autoridade se enraiza na verdade e no testemunho. E, no fundo, no testemunho que Jesus dá do Pai. É aquela autoridade sobrenatural da qual nós falávamos. É de lá que brota a autoridade de Jesus, do Pai que está no céu. E a famosa frase de Pilatos conclui o diálogo. O que é a verdade? No fundo, Pilatos não aceita a autoridade de Deus. Não aceita a existência de uma verdade absoluta. Compreendemos agora onde se enraiza o pecado de Pilatos. Ele não busca o bem comum, que implica a verdade que o ultrapassa. Ele não busca um bem que nós não escolhemos, mas um bem que é dado por Deus, um sumo bem que é o próprio Deus. Ele relativiza a verdade e mostra com isso que o seu poder se apoia em algo que não é nada além do que a força, a violência, a arma, o medo. Por outro lado, ele diz: eu não encontro nenhuma razão para condenar o Cristo. E isso ele faz com consciência. Ele faz com consciência. No fim, lava as mãos, e a gente sabe que acaba condenando a Jesus e soltando o Barrabás. A força desse evangelho aparece em função dessa tensão
entre o poder do mundo, o poder temporal, e o poder transcendente, o poder eterno de Jesus. Entre o inocente, que é o poderoso, que é o rei, o verdadeiro rei. Jesus vai sofrer coroa de espinhos, flagelação, vai sofrer a ameaça de Pilatos dizendo: você sabe que eu tenho o poder de libertar ou crucificar? E Jesus responde finalmente: tu não terás sobre mim nenhum poder se ele não for dado pelo alto. João capítulo 19. E aí está a afirmação bíblica fundamental: todo o poder emana de Deus mesmo. Os versículos 12 a 16 do capítulo 19 vão mostrar esse desenvolvimento desse drama. Jesus finalmente silencia. Pilatos, que não queria entregar Jesus, acaba crucificando. Nós não temos outro rei que não César, os judeus dizem. Se submetem ao poder de César nesse momento. Eles também negam Deus e negam o poder de Deus. É uma página muito tensa e muito útil para que a gente consiga se colocar no mundo de hoje. Se perguntar, por exemplo, o que são as democracias? É o poder da maioria? É um poder de um povo que busca o bem comum? É o poder de governantes capazes de escutar a vontade do povo? O Catecismo da Igreja Católica trata dessa questão do número 1890 até o número 1904, 1890 a 1904. Para ler alguns trechos sobre a autoridade. A sociedade humana não estará bem constituída, nem será fecunda se a ela não presidir uma autoridade legítima, que salvaguarde as instituições e dedique o necessário trabalho e esforço ao bem comum. A legitimidade de uma autoridade pode decorrer, sem dúvida, do voto, né? E deve decorrer do voto. Chama-se autoridade aquela qualidade em virtude da qual as pessoas ou instituições dão leis e ordem a homens que esperam obediência por parte deles. A autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Está a serviço do próximo. O dever de obediência impõe a todos a obrigação de tributar à autoridade as honras que lhes são devidas e de ter respeito para com o seu mérito, gratidão e benevolência. Dá-lhes, Senhor, a saúde, a paz, a concórdia, a estabilidade, para que exerçam sem obstáculos a soberania que lhes confiaste. Sois vós, Mestre celeste dos reis, que dá aos seus filhos honra e glória. A honra e a glória das autoridades vem de Deus. Se a autoridade remete para uma ordem fixada por Deus, já a determinação dos regimes políticos, tal como a designação de seus dirigentes, devem ser deixados livres à vontade dos cidadãos. A diversidade dos regimes políticos é moralmente admissível, desde que elas concorram para o bem legítimo da comunidade. Os regimes políticos que vão contra a lei natural, a ordem pública, os direitos fundamentais, são perversos, não promovem o bem comum. E as nações acabam se impondo umas às outras quando existe autoritarismo. A autoridade só é exercida legitimamente na medida em que procurar o bem comum do respectivo grupo e que, para o atingir o bem comum, empregue os meios moralmente lícitos. É preferível que todo o poder seja equilibrado por outros poderes e outras competências que o mantenham no seu justo limite. A tese dos freios e contrapesos entre o poder legislativo, executivo e judiciário. Portanto, a autoridade é um bem a ser exercido, ela é promovida pela doutrina social da Igreja, ela é valorizada pelo ensino social cristão e a riqueza da doutrina social da Igreja consiste exatamente nisso, em colocar a justa medida da autoridade em função do bem comum. Esperamos que com esse ensino se complete um pouco mais o quadro dos princípios da doutrina social da Igreja, a dignidade da pessoa humana, o bem comum, a função social da propriedade, a opção preferencial pelos pobres, o exercício da autoridade, e vamos concluir no próximo
no próximo encontro, tratando da vida em comunidade e da solidariedade. Muito obrigado por sua atenção.